Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca, estamos juntos hoje para que a gente possa conversar mais um pouquinho sobre movimentos periódicos. Dessa vez, nós vamos falar do pêndulo simples. Vamos falar especificamente do pêndulo simples. E vamos terminar a aula, falando sobre o período de oscilação de um pêndulo simples. Do que ele depende? Será que ele depende da massa do corpo que está preso a ele? Essa é a pergunta que fica para a nossa aula de hoje, tá legal? Então vamos fazer o seguinte, olha só, vem cá. Eu coloquei aqui um pêndulo para você e assim como a gente comentou na nossa primeira aula, o que é um pêndulo? Um pêndulo é um fio, esse fio está amarrado lá no teto e aqui embaixo, na outra extremidade livre dele, nós temos exatamente um bloco de determinada massa, beleza? Então no ponto de equilíbrio, nós vamos dizer, inclusive, que ele fica aqui, na verdade, na vertical, no ponto de equilíbrio, e vamos dizer que o comprimento do fio, ele tem comprimento L, tá? É L, o comprimento desse fio aqui, tudo bem? Beleza? E aí o que acontece? Olha só, eu vou pegar agora este bloco de massa M e vou levá-lo até esta posição aqui, tá legal? Que está a um certo nível em relação ali ao nível mais baixo, tudo bem? Bom, feito isto, repare o seguinte, também estamos fazendo, vamos analisar esse movimento aqui, na ausência de forças externas, beleza? De forças que sejam do tipo dissipativas, ou seja, que vão retirar energia, do nosso sistema. São os casos de força de resistência do ar, forças de relação aqui, a essa amarração, força de atrito na amarração, enfim, nós vamos levar em consideração exatamente que não existam forças dissipativas aqui, tudo bem? Uma vez que esse objeto está aqui, eu solto ele, ou seja, ele tem aqui nesse caso energia mecânica, beleza? Olha só, vamos lembrar aqui, se ele tem energia mecânica, ele tem qual tipo de energia? Ou melhor, o que é energia mecânica? Energia mecânica é aquela energia que está associada a movimento, beleza? Ou associada a movimento, ou no caso, que é capaz de produzi-lo. Então, como é que é essa energia mecânica, então? Como é que ela é constituída de quê? Ela é constituída de energia cinética, que é a energia associada à velocidade. Então, se um objeto tem velocidade, ele possui energia cinética. E ela também é constituída pela sua parte potencial. Essa parte potencial, por sua vez, ela pode ser dividida em outras duas. Potencial gravitacional e potencial elástica. Aquela que a gente viu no início, na primeira aula de movimentos. No caso do movimento harmônico simples, o sistema massa-mola. Então, repare que aqui, olha só, em relação a esse nível mais baixo aqui, a este nível aqui, repare, trouxe ele até aqui, ele ganhou energia? Ganhou. De que tipo? Aquela que está associada à altura. Que energia é essa? Potencial gravitacional. Tudo bem? E olha só, eu vou soltar esse bloco aqui. No que eu solto esse bloco desta posição, pessoal, ele vai cair. Por conta de quem? Por conta da gravidade. Gravidade que é uma aceleração. A gente também pode dizer força gravitacional, mas é uma aceleração. Beleza? E essa aceleração, ela surge exatamente porque o planeta Terra como um todo, ele atrai corpos de determinada massa, ou seja, corpos que têm massa, ele atrai ali na direção do seu centro. É a força-peso. Então, repare, quando um objeto cai, simplesmente, livremente ele cai, ele vai cair na direção do centro do planeta, tudo bem? E acelerado de acordo com essa aceleração aqui. Então, a gravidade local é G e o corpo que está aqui tem massa M, tá? Então, até agora, a gente tem aqui essa situação, tá? Então, quando eu trouxe esse bloquinho daqui para cá, ele ganhou uma certa altura e você vai reparar que aqui surgiu um ângulo. Esse ângulo aqui é um ângulo θ. Professor, você colocou ângulo máximo. Ângulo máximo? Calma aí. Vamos fazer o seguinte. O que é importante para a gente fazer agora, já eu falo desse termo máximo aqui, mas o que é importante saber é que quando eu
trouxe esse objeto para esta posição, apareceu um ângulo ali, qual eu vou chamar de θ. Mais tarde eu falo desse ângulo máximo, prometo para você, tá bom? E aí o que acontece? Olha só, quando eu soltar isso aqui, de acordo com todas essas condições que a gente conversou, ele vai descrever um movimento periódico, beleza? E esse movimento periódico, ele é em função de θ. E aí eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou preparar o quadro aqui, mostrando todas as forças que vão atuar nesse corpo. E uma vez essa força atuando neste corpo aqui, eu vou lhe mostrar como que a gente associa o período do movimento, beleza? Né? Relacionando ali como é que esse ângulo vai interferir nesse período e relacionando aqui com o comprimento do fio, com o G, e respondo se a massa vai influenciar aí no movimento desse objeto, tá bom? Então vamos lá, vou preparar o quadro para você. Bom, então vamos lá, olha só. A gente começa aqui então exatamente, né, analisando isso aqui, tá legal? O que é isso? Bom, em azul estão as forças que atuam sobre a massa. Tração e peso, beleza? Lembrando que tração é aquela força que é transmitida por esse fio aqui. E peso é a força que todo o planeta exerce em todo e qualquer objeto com massa que esteja nas proximidades ali da sua superfície, tá legal? Esteja próximo ali da sua superfície, tá? Essa força sempre aponta ali para o centro do astro, nesse caso, no centro do planeta, que está lá embaixo. Então aqui está, beleza. O que eu vou fazer aqui agora com você é o seguinte, eu vou analisar essas forças, por quê? Repare, a tração, né, na verdade, fazendo essa decomposição aqui de P, você vai perceber que aparecem aqui, ó, após a decomposição, P radial, ou seja, está na direção do raio dessa trajetória circular, e a P tangencial, que é exatamente a força peso, que está aqui tangente a essa trajetória descrita pelo bloco. Repare que quando eu fiz essa decomposição, para nós é como se a força-peso não existisse mais. Dessa forma, pessoal, fazendo isso, nós temos aqui, ó, aparece para a gente o ângulo θ, olha. O ângulo θ ele está aqui, beleza? E uma vez feito isso, perceba, tração anula peso radial. Repare que quem vai, né, iniciar o movimento aqui, né, acelerar esse bloco aqui na direção tangente aqui a essa trajetória, é exatamente o P tangente. Tudo bem? Então, o P tangente, repare, avalie comigo, olha só. P tangente iniciou a aceleração. Aí ele está descendo. Repara que o P tangente ele vai sumindo. Essa parcela tangencial, ela vai sumindo. Por quê? Porque esse ângulo aqui ele está diminuindo. Porque esse ângulo, ele varia com o tempo. Então, repare, quando esse bloco passar exatamente por aqui, ó, a força de tração é igual à força-peso. Ou seja, não tem P tangente. Então, como é que ele continua descrevendo o movimento, professor? Por causa da primeira lei de Newton, a lei da inércia. E dessa forma, né? E a gente também pode verificar isso através do conceito de energia. Uma vez que ele caiu aqui, tem determinada energia potencial gravitacional, acelerou, perdeu a altura, e essa altura se transformou em velocidade, ou seja, energia potencial gravitacional se transformou em energia cinética, né? A gente fala altura se transformando em velocidade, é só traçando um paralelo mesmo, tá, pessoal? E aí, olha só, repare, esta velocidade vai se transformar em altura de novo. Essa energia cinética vai se transformar em energia potencial gravitacional de novo. E esse movimento se mantém considerando que esse sistema não é amortecido, conforme a gente falou no início da aula. Então, repare que P tangente depende do θ, que depende do tempo. Então, repare o seguinte, olha só. Quando esse bloco começar a descer de novo, aqui aparece o P tangente novamente. Então, o P tangente, ele vai funcionar como se fosse uma força restauradora. Uma vez que essa força é restauradora, repare, ela faz o papel da força elástica lá no sistema massa-mola, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer, uma vez que P tangente, ela faz o papel da força elástica no sistema massa-mola, para fazer um paralelo aqui, tração paralela com movimento harmônico simples, repare, P tangente de θ, aqui ó, o P tangente está com ou sem ângulo neste caso aqui? O ângulo θ está ali, o P tangente está aqui, então ele está sem. Se ele está sem esse ângulo, o P tangente é mg seno θ, beleza? Dessa forma, repare, mg seno θ é igual a kx.
Tudo bem? Uma vez que nós, né, estamos falando do ângulo máximo, repare, este ângulo aqui, o θ, ele tem que ser o quê? Pequeno. Porque se ele for pequeno, eu posso dizer aqui, ó, que o seno de θ é aproximadamente a tangente de θ, que é aproximadamente θ. Fazendo este paralelo, observando essa condição, você vai perceber que mgθ, repare, troquei, mgθ é igual a kx. Tudo bem? Ah, mas quem seria esse x nesse movimento? O x seria exatamente aqui, ó, essa distância aqui, tudo bem? A distância desse ponto até o ponto exatamente de equilíbrio. Feito, observado isso, repare, vamos analisar esse triângulo aqui. Uma vez que eu avalio esse triângulo, aqui, ó, a hipotenusa é L e o x é exatamente o cateto oposto ao ângulo θ, repare, θ é quem? X sobre L. Uma vez que θ é x sobre L, o que eu faço? Cancelo esse x com aquele x ali. E aí eu vejo que o K, né, fazendo a manipulação aqui, observando as manipulações, K é exatamente igual a mg sobre L. Beleza? E aí, você vai lembrar o quê? Que o período que a gente, né, chama de T maiúsculo é quem? T é igual a 2π raiz de m sobre K. Uma vez que T é igual a 2π raiz de m sobre K, quem é esse K? Este K aqui é exatamente este K aqui. Ora, se ele é esse K, vou jogar ali. Então, o K vai ser mg sobre L, e aqui dentro, aqui, exatamente da raiz, tá? Mantendo a primeira, multiplicando pelo inverso a segunda, aqui já dá para perceber que dá para cortar o m, né? E aí você vai perceber que o período do pêndulo simples não depende da massa, beleza? Então eu posso colocar uma massa leve, né? Uma massa pequena, uma massa grande ali, o período vai ser o mesmo e só vai depender de quem? Do comprimento do fio e da gravidade local. Tudo bem? Beleza até aqui? Então onde que eu vejo isso? Eu vejo isso, por exemplo, em relógio de parede. Relógio de parede você tem lá um pêndulo oscilando. Tudo bem? A pergunta é a seguinte, né? Só para a gente explorar um pouquinho isso aqui. O que acontece se eu pegar este relógio de parede e levá-lo, por exemplo, para a Lua? Muda alguma coisa? Muda. Porque olha só, repare. Na Lua, a gravidade é maior ou menor? A gravidade é menor. Beleza? É 1/6 menor do que a gravidade aqui na Terra. E o que acontece? Se a gravidade ela é pequena, o período será grande. Ou seja, o pêndulo ele vai demorar mais tempo para completar uma oscilação. Beleza? E aí você observa exatamente isso aqui. Tá bom? Então, queridos, por hoje é só. Saudações e até a próxima.